No sistema Nihongo Ninja, não existe uma fórmula mágica, ou seja, onde você vai estudar e você já vai sair falando japonês. Existe toda uma técnica no processo de aprendizagem da língua japonesa. Ela não foi feita de uma maneira assim, mágica. Pronto, já aprendi. Não, existe uma técnica. Eu gostaria de explicar como funciona todo o processo de aprendizagem do Nihongo Ninja. Bom, primeiro, são três pilares do sistema de ensino da língua japonesa, que é importante você saber. Primeira, é você ter uma estratégia de ensino, uma estratégia de estudo. Você não pode estudar o Nihongo de qualquer maneira, senão você vai estudar um dia e já logo você vai esquecer. Por isso que esses cursos convencionais que eu fiz, ele não dava resultado, porque não tinha uma estratégia. Segundo pilar, é necessário uma metodologia de memorização, porque o japonês, ele não é igual ao português, eles são caracteres, caracteres são imagens, precisa ter um sistema, uma metodologia de memorização desses caracteres japoneses, ok? Terceiro, é necessário um processo de aprendizagem, ou seja, um passo a passo para você caminhar. Bom, vamos falar do primeiro pilar do sistema de ensino do Nihongo Ninja, que é a estratégia de estudo. Nós temos aqui no Nihongo Ninja duas estratégias. Primeiro, a estratégia de revisões periódicos. No método convencional, você geralmente estuda o curso de Nihongo uma vez por semana, 2 horas. Então você vai na aula, você estuda, você aprende a gramática, a escrever, mas quando chega na próxima semana, você já não lembra quase nada. Por que isso acontece? Por causa da curva do esquecimento, que já é comprovado cientificamente, através de estudos de universidades, que o nosso cérebro ele não consegue gravar tudo num período de tempo. Então, por exemplo, você começa fazendo a primeira aula, você tem 100% de informações. Depois que você estudou 2 horas, né, no prazo de 30 minutos depois, você esqueceu praticamente 60% do que você estudou. Passou um dia, você esqueceu 70%. Passou uma semana, você esqueceu 80%. Passou um mês, você esqueceu 90%. Ou seja, de tudo aquilo que você estudou no mês, você tem um aproveitamento apenas de 10%. Por isso que é desanimador, nós estudamos e esquecemos. Mas no método do Nihongo Ninja, nós utilizamos uma estratégia de revisões periódicas. Ou seja, para que essa curva do esquecimento não cair, nós criamos um método sistemático de revisões periódicos, onde você vai rever a matéria que você estudou através de vídeos e materiais didáticos. Então você reveja aqui, num determinado período, faz a revisão de novo, faz a revisão de novo, faz a revisão de novo. Ou seja, dentro de um mês, aquilo que você estudou, você vai ter um aproveitamento de 90% no sistema Nihongo Ninja. Por isso que funciona. Bom, vamos agora na segunda estratégia de estudo, que é a linguagem do cérebro. Ou seja, do irracional para o racional. Geralmente, nós estudamos a língua japonesa pelo lado racional. Ou seja, queremos aprender primeiro a gramática, depois a leitura e depois a escrita. E é um processo que demora muito. Então, nós vamos utilizar o outro lado do cérebro, que é o lado irracional. Ou seja, onde nós gravamos uma imagem e utilizamos cores. Então, como que funciona essa estratégia? Você vai gravar uma imagem, porque o kanji, ele é uma imagem. Antes de você saber ler o significado dele, é uma imagem com vários traços. Então, primeiro você tem que captar no seu cérebro como uma imagem, utilizando cores, ok? Para depois levar ele para o lado racional, onde você vai aprender a ler e escrever. Eu trabalho já há muitos anos com publicidade e marketing. E nós precisamos, assim, muitas vezes fixar uma marca ou um produto na cabeça do consumidor. Então, nós utilizamos uma técnica de imagem, cores, som, para que o subconsciente do cliente possa captar isso. E essa mesma técnica que eu vou utilizar no estudo Nihongo Ninja.
Vamos agora para o segundo pilar, que é a metodologia de memorização. Como funciona o nosso cérebro ao memorizar uma informação? Então, primeiro, nós temos que ver, ouvir, ele vai na memória de trabalho, ele processa a informação, ele tem três opções, ou ele descarta as informações, ou ele joga na memória curta, ou ele joga na memória longa, ok? Para podermos falar e escrever, nós precisamos ter acesso às informações para falar e escrever. Por isso que no método Nihongo Ninja, nós utilizamos um mecanismo de memorização, onde você vai ver, ouvir, você vai processar as informações e através desse mecanismo de memorização, você vai arquivar todas as informações numa biblioteca do cérebro. Ou seja, você nunca mais vai esquecer essas informações. Então, com isso, vai facilitar e muito você no aprendizagem da língua japonesa. Vamos agora ao terceiro pilar, que é o processo de aprendizagem. Anteriormente, nós vimos da forma irracional para a forma racional. Então, nós começamos aqui aprendendo o vocabulário, gravando as palavras e frases. Depois nós aprendemos a leitura, que é hiragana, katakana e os kanjis básicos. Para depois, então, nas pronúncias, que são situações de diálogo. Tudo isso de uma forma irracional, utilizando imagem, cores e sons. Depois nós vamos para a parte racional, que é a gramática, onde vamos aprender as regras, utilizando partículas, pronomes, verbos, adjetivos e conjunções. Depois da gramática, nós vamos para a conversação, formas de conversação e formulação de diálogos. E, por último, a escrita dos kanjis. Então, tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. Minasan, wakarimashita ka? Kore kara Nihongo no benkyou ganbarimashou. Pessoal, entenderam? A partir de agora, vamos nos esforçar para estudar a língua japonesa.